Boa noite. Boa noite. Antes de começar a falar hoje, eu queria pedir para que Jesus pudesse continuar me carregando, e Ele tem me carregado sempre, tá? Para que na data de hoje, nessa noite, eu não tropece nas minhas limitações e nos meus defeitos, porque senão vocês não vão aprender nada hoje, porque eu estou cheio de limitações e estou cheio de defeitos. E o tema de hoje é perdão das ofensas. Se vocês repararam, todas as vezes que a gente reza o Pai Nosso, tem uma partezinha que a gente diz, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós conclamamos a Deus que Ele perdoe os nossos defeitos, as nossas ofensas, da mesma maneira que a gente deve perdoar as outras pessoas. Eu sei que numa casa espírita, eu não precisaria estar falando de perdão, porque ninguém tem problema de falta de perdão aqui. Alguém tem problema de falta de perdão? Todos nós, né? Todos nós temos problemas de falta de perdão. E será que a gente consegue perdoar os nossos erros? Porque é muito difícil para o nosso orgulho descobrirmos e aceitarmos que nós temos erros. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa e aquilo não dá certo. Aí fala, pô, mas como eu fui burro, como é que eu fiz desse jeito? Vocês já se pegaram pensando nisso? E aí a gente se martiriza, eu devia ter feito de outra forma. E muitas vezes a gente se angustia conosco mesmo, achando que nós fizemos uma grande bobagem. Se é difícil nós nos perdoarmos, que diria perdoar os outros? E o Cristo, Ele nos ensinou, melhor que qualquer um que veio até a face da Terra, do nosso planeta, a arte de perdoar. E Ele nos falava que o perdão deve ser concedido 70 vezes 7. Bom, então eu vou pensar, 70 vezes 7, se eu perdoar 490 vezes na minha vida, está tudo em ordem. Será que é assim mesmo? Será que esse é o entendimento real dessa passagem? Eu vou contar uma historinha para vocês do Chico, nosso querido e grande amigo Chico, que com certeza está presente em todas as casas espíritas, nos ajudando, nos amparando, como espírito evoluído que sempre foi. Conta-se que uma senhora chegou para o Chico e falou assim, Chico, quantas vezes eu devo perdoar o meu marido? Ele chega todo dia em casa bêbado, mal-humorado e me bate. O Chico repetiu, que o Chico era uma pessoa muito simples, né? Então as coisas para ele eram muito simples. Ele às vezes colocava as coisas e as pessoas não tinham tanta facilidade de entender essa sua simplicidade. Aí ele falou, olha, 70 vezes 7, 490 vezes, pensou a mulher. Aí ela fez uma conta. O meu marido chega pelo menos 50 vezes por ano bêbado em casa e me bate. Eu já vivo com ele há 30 anos. Então eu já perdoei ele tudo que eu devia de perdoar. Aí o Chico coçou a cabeça, ficou pensando, e agora? O que eu respondo para essa mulher? Daí Emmanuel, o grande mentor de Chico, o orienta e diz assim, Chico, é 70 vezes 7 cada erro. 70 vezes 7 cada erro. E Chico foi e falou para a mulher. Aí ela respondeu para ele, mas Chico, então eu tenho que perdoar para toda a vida, isso nunca vai acabar. Exatamente. Perdoar por toda a vida. Isso é o que Deus espera de nós. Será que a gente consegue isso? Aí eu fui pensando, perdoar as ofensas, o que é ofensa? Vocês já pararam para pensar o que significa a expressão ofensa? A gente se sente ofendido. Nós nos sentimos magoados, irritados, intolerantes. Então, quando alguém faz alguma coisa contra nós, que nós não aceitamos, e nós nos sentimos ofendidos. Se nós pensarmos friamente, ofendido e magoado, é porque mexeram com o que de nós? O nosso orgulho. O nosso milindre. É lógico que isso varia de uma pessoa para outra,
Mas todos nós temos isso. E nós temos uma capacidade muito grande de esperar dos outros aquilo que eles não estão preparados para dar. E aí a gente se frustra. Porque no atual estágio que nós estamos, nós vamos magoar ainda muitas pessoas. Nós vamos ferir espiritualmente muitas pessoas. E as pessoas vão fazer a mesma coisa com a gente. Aí o Cristo vai dizer, perdoa sempre. É importante perdoar sempre, é importante estar de bem com as outras pessoas, é importante estar de bem com você mesmo. Faz parte do nosso estágio evolutivo isso. Quem pode dizer que nunca erra? Quem pode dizer que não comete nenhuma falta? Ninguém, né? Senão não estaria aqui. Outro dia eu fui fazer uma palestra e a gente estava comentando sobre a questão do perdão também. E eu falei assim, isso faz parte do nosso estágio. Se eu falar para vocês aqui que todos nós somos verdadeiros espíritas, vocês acreditam? Todo mundo aqui acredita que é verdadeiro espírita? Pô, estou vendo uma cara de dúvida muito grande na cabeça de todo mundo. Ninguém faz nem sim nem não com a cabeça. Não? Eu vou te dizer que nós somos verdadeiros espíritas dentro da concepção de Allan Kardec. O que Allan Kardec fala? O que é o verdadeiro espírita? O verdadeiro espírita é aquela pessoa que hoje tenta ser um pouquinho melhor do que ontem. E que amanhã vai tentar ser um pouquinho melhor do que hoje. E que luta todos os dias contra as suas deficiências e as suas limitações. Nós fazemos isso? Agora fazemos, né? Talvez a gente não consiga muito, mas nós fazemos isso, com certeza. E um dos motivos para provar isso é a presença de vocês nessa casa. Participando, ouvindo, cantando, interagindo, rezando, orando. O que nós estamos buscando? A nossa melhoria individual. Então nós somos verdadeiros espíritas. Pode ser que a nossa contabilidade com Deus ainda seja muito deficitária, que nós estejamos devendo muito para Deus. Porque quando a gente está na erraticidade, que a gente está pedindo para vir, para encarnar, nós falamos para Deus assim, me dá uma ajuda, ou para os espíritos superiores, eu vou ser na próxima encarnação mais bonzinho, eu vou cometer menos falhas, eu vou falar menos mal da vida das pessoas, eu vou ser mais caridoso, eu vou ajudar meu próximo. Porque é aquilo que a gente realmente quer. Aí quando nós vimos, o que acontece? A gente esquece de tudo e progride pouco. Então se o Nestor, quando ele veio nessa encarnação, ele estava devendo $10.000 para Deus, vamos falar em euros, né, que eu devo bastante. Quando acabar essa minha encarnação, eu vou ficar muito contente a dever $9.999 ou euros. É sinal que eu paguei alguma coisa. Porque eu posso fazer alguma atitude boa e vou pagando meu débito com Deus. Mas quando eu faço as coisas erradas, e eu faço muitas coisas erradas, eu vou acumulando uma dívida também. Então o nosso grande segredo, e aí tem que passar necessariamente pela arte do perdão, é nós podermos aos pouquinhos ir melhorando. Senão não teria sentido a gente estar aqui nessa casa. Não teria sentido nós vivermos nesse planeta. A nossa vida é uma constante troca. Deus, ele rege todo o mundo com uma única lei. A lei da ação e reação. Ou seja, tudo que acontece na nossa vida, nós somos merecedores. Por quê? Porque senão Deus não seria justo. Se nos acontece alguma coisa que nós não somos diretamente responsáveis por isso, Deus estaria sendo injusto. Talvez a gente não encontre as respostas somente nessa última encarnação. Pode ser que tenha alguma coisa do passado. E talvez nós nunca entendamos ainda nessa vida por que aconteceram algumas coisas. Mas Deus sabe. E é nessa confiança com Deus que nós temos que acreditar que tudo que nos acontece é para a nossa evolução. E temos que aprender a perdoar.
Napoleão, todo mundo já ouviu falar nele, apesar que não é da nossa época, século XIV, logo depois, um pouquinho, 15, né, na época do descobrimento do Brasil, ele era considerado um líder sanguinário, que ele matava as pessoas por qualquer coisa. Ele olhava uma pessoa, não gostava, ele matava. Conta-se a história que ele mandou condenar à morte um rapaz. E aí sua mãe, numa atitude de desespero, foi até Napoleão, e tinha que ter coragem, né, para chegar e inquirir o grande Napoleão, mas para filho, né, a mãe não tem barreiras. E ela foi até Napoleão e falou assim: o senhor precisa perdoar o meu filho. Mas por que eu vou perdoar seu filho? O seu filho fez coisas que, diante da nossa lei, ele merece morrer. O senhor precisa ter misericórdia do meu filho. Ele falou: não, ele merece morrer. Por isso que eu estou pedindo misericórdia. Porque se ele não merecesse morrer, eu não precisava lhe pedir misericórdia. Por quê? Porque a misericórdia é quando existe o perdão, às vezes sem merecimento. É o que Deus faz com a gente. Se a gente pensar quantas vezes Deus nos perdoa, sempre. Todas as vezes que Deus nos perdoa, nós somos merecedores? A maioria das vezes não. E mesmo assim Ele exerce a misericórdia para conosco. Ele nos dá o exemplo. E Ele quer o quê? Que todos nós, aos pouquinhos, dentro das nossas limitações, vamos exercendo também o perdão e a misericórdia com as outras pessoas. Se eu tenho alguma coisa contra alguém e eu fico pensando que aquela pessoa me prejudicou, que aquela pessoa me fez mal, isso eu acredito que já aconteceu na vida de todo mundo, o que a gente sente nesse momento? Se alguém me fez mal e eu fico pensando naquela situação, a gente não fica bronqueado? A gente não fica com raiva? Nessa hora, se a gente for medir nossa pressão, duvido que ela não esteja alta. Se nós tivermos problema de colesterol, duvido que ele não esteja acentuado naquele momento. Por quê? Porque essa mágoa, esse ressentimento, que são características de quem não perdoa, faz mal para o nosso corpo, também físico. A medicina hoje sabe que mais de 90% das doenças, elas são de origem emocional. Se vocês forem no médico hoje tratar de um problema, por exemplo, de estômago, ele vai perguntar se você está doente, se você está nervoso, se você está passando por momentos difíceis, se você está contrariado. Por quê? Porque os médicos já sabem que não é só a origem física que tem que ser tratada, mas sim a parte emocional, a parte espiritual. Então, toda vez que a gente acumula esses sentimentos negativos, nós ficamos doentes. Se eu faço mal para uma pessoa, eu chego para ela e falo assim: me desculpa, eu errei. O senhor pode me perdoar? Se ele fala para mim assim: tá bom, eu te perdoo. Ótimo, ficamos em paz. Se ele vira para mim e fala assim: não, você não merece perdão. Eu não vou perdoar você. Eu vou virar as costas e pensei assim: eu fiz a minha parte. Me arrependi, baixei meu orgulho e fui pedir desculpas. Quem que ficou com o problema? Quem que ficou com a mágoa? Quem que ficou com o ressentimento? Quem não perdoou. Se alguém vem pedir perdão para nós e nós não damos esse perdão, quem que fica com o problema? Somos nós. Ficou claro isso? Por uma questão até de inteligência, é importante se perdoar. Mas em perdoar de coração mesmo. Não adianta dizer da boca para fora: eu perdoo você. Uma vez eu estava fazendo um curso de psicologia e a médica falou assim: você sabe como você descobre se você perdoou a pessoa? Que toda vez que você lembrar do fato, se você sentir as mesmas coisas que você sentiu na ocasião do fato, você não perdoou de coração. Porque o perdão verdadeiro apaga as mágoas, apaga os ressentimentos.
Isso não quer dizer que nós não vamos lembrar do que nos aconteceu, mas nós vamos superar o que nos aconteceu e não vai gerar um sentimento ruim dentro de nós. Façamos esse teste. Quando vocês forem para casa, vê se vocês conseguem lembrar, eu espero que ninguém tenha, tá? Mas conseguem lembrar alguma coisa que fez mal no passado para vocês. E vê se vocês sentem a mesma coisa que sentiram na ocasião do fato. Se vocês sentirem, não houve perdão. Aquilo deve nos estar fazendo mal. Divaldo conta uma história pra gente, que tinha um amigo médico, e a pessoa chegou até ele e falou assim: doutor, eu não estou bem. Ele mediu a pressão dela, estava elevada, tirou o colesterol, estava elevado. Ela tremia no consultório, e estava um dia frio, e ela tremia no consultório. Aí ele começou a conversar com ela, falou que ia pedir uns exames, e aí ele fez a clássica pergunta: você está nervosa? Ah, doutor, eu não me conformo. O meu marido me largou por uma mulher da metade da minha idade. E ele ainda está feliz, doutor. Aí o médico tentou explicar para ela que esses fatores emocionais faziam com que ela ficasse mal. Mas ela não entendeu. Doutor, eu vim aqui porque eu quero remédio. O senhor tem que me dar um remédio porque eu vou ficar bom com esse remédio. E ele deu. Passaram-se 3 meses, a mulher voltou, novamente com pressão alta, novamente com colesterol elevado, com todos aqueles sintomas da primeira vez que esteve lá. O médico falou a mesma coisa para ela, porque ela respondeu: não, doutor, o senhor está errado, eu tenho um problema físico. Aí ele falou, ainda insistiu: perdoa seu marido, vai viver sua vida. Ela falou: não, doutor, o seu remédio está muito fraco, me dá mais forte. E ele deu. 3 meses depois, a mulher não apareceu. 6 meses, 9 meses depois, ela apareceu no consultório, mais magra, bonita, pintada. Estava assim uma outra pessoa. Aí o doutor falou: pô, estou gostando de ver. É, doutor, o seu remédio fez efeito. Ah, é? Fiz. E sabe, eu de quebra perdoei meu marido. Já arrumei um outro namorado, né? Ele está feliz, eu também estou. O que aconteceu com ela? Ela perdoou. Ela começou a viver a vida dela. Porque toda vez que a gente se liga a um sentimento ruim, nós ficamos presos nesse sentimento. Todas as vezes que a lembrança é muito forte no nosso coração, aquele sentimento volta. E depois a gente não sabe porque não é feliz. Vocês conhecem pessoas que ficam lembrando sempre do passado, mas só das coisas ruins? Parece que a vida dela nunca deu certo, que as coisas sempre deram errado, e não consegue enxergar as coisas boas. Tem muita gente que é assim. E nós, de certa maneira, também somos assim. Então é muito importante que a gente exerça a nossa capacidade de perdoar. Então perdoar tem que começar por quem? Por nós. Primeiro nós temos que começar a nos perdoar. E às vezes quando a gente faz errado, a gente se culpa. A culpa é uma falta de perdão. Quando eu me sinto culpado com alguma coisa, é porque eu não me perdoei. E aí, quando eu pensei em fazer essa palestra, eu comecei a ver como eu me sinto culpado. Como eu tenho que me perdoar. Mas é difícil, porque para perdoar a nós mesmos, nós temos que aceitar que nós cometemos erros. Isso mexe com o nosso orgulho. E não é fácil isso, né? E essas doenças que a gente falou aí, elas surgem realmente quando a gente não está bem. Quando a gente está nervoso, quando a gente está ansioso, quando a gente está magoado. A gente não passa bem. Por isso que a gente precisa aprender a administrar essas situações. Eu gosto muito de uma história, é a história de Édipo. Ele é das sete tragédias gregas. Édipo foi um rapaz, ele nasceu de um casamento, a mãe dele chamava Jocasta, e o pai, que era um plebeu, Jocasta era filha de um rei, e o pai, que era plebeu, acabou engravidando, ele era como se fosse um escravo. E o rei, quando soube, mandou matar o menino. Mandou levar o menino até um monte e matar. Só que a pessoa que pegou o menino para levar, um dos servos do rei, não teve coragem de matar esse menino. Aí deixou ele na beira de um riacho. E aí um casal de pastores encontrou o menino e resolveu cuidar dele.
E aí o menino cresceu, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 18 anos. Quando ele chegou aos 18 anos, ele conheceu um vidente da cidade dele, da aldeia, que disse que ele ia matar o pai dele. Ele ficou desesperado. Ele falou, não, mas eu adoro meu pai, porque ele não sabia que era adotado. Eu adoro meu pai. Ele resolveu ir embora. E aí ele foi caçar, foi tentar viver a vida dele em outras cidades. Até que um dia ele chegou num reinado, e nesse reinado estava tendo uma disputa. Quem conseguisse determinado prêmio teria direito à mão da princesa. E ele participou com dezenas de pessoas e conseguiu ganhar esse prêmio, que seria o casamento com a princesa. Só que ele não sabia que a princesa que ele tinha ganho a mão era a mãe dele. Que ele não sabia que era adotado. Teve toda a cerimônia e no dia das núpcias, o pai verdadeiro dele não aceitou a situação e foi até o castelo tentar matá-lo. O que ele fez? Ele matou o pai. E aí diz a história que Édipo descobriu o que ele tinha feito, que ele tinha matado o pai dele. E o sentimento de culpa dele foi tão grande que ele partiu para o exílio, ficou numa situação bem isolada e se matou. Vocês verem como a culpa é forte? Vamos falar de culpa? Judas o Iscariote, que entregou Jesus. A culpa dele era tão intensa, o que aconteceu com ele? Ele se matou. Vamos falar de culpas? Vamos lembrar de Pôncio Pilatos. Todo mundo sabe da história de Pôncio Pilatos. Que ele entregou Jesus, ele foi covarde, porque ele não quis enfrentar a turba com medo de ter problemas no poder dele. E ele faz aquela categórica frase, né? Eu lavo as minhas mãos. Ele não assumiu a responsabilidade deles. Vocês sabiam que Pilatos, depois desse episódio, durante todos os anos da vida dele, ele lavava dezenas e dezenas de vezes a sua mão, porque ele achava que tinha sangue nas mãos. E ele não conseguia se perdoar. O que aconteceu com Pilatos? Quando ele voltou para Roma, ele se atirou num vulcão extinto, apesar de extinto à altura, ele se suicidou. Ele faltou o que com ele? Arrependimento. Olha como a culpa é forte, pessoal. Então, o auto-perdão é importante, porque nós vamos cometer muitos erros ainda. Nós somos ainda criaturas frágeis espiritualmente. E como eu disse a vocês, nós vamos decepcionar ainda muita gente, como nós vamos ainda ser muito decepcionados. Se nós já superamos essa questão de perdoar a nós mesmos, nós temos que perdoar os outros. E às vezes eu escuto das pessoas dizendo assim, eu fiquei muito chateado porque aquela pessoa que eu gostava me magoou. Aí eu pergunto, porque você esperava alguma coisa dela? Porque as pessoas que a gente não gosta, as pessoas que a gente não acredita, quando elas fazem alguma coisa de errado, a gente não se sente magoado. Porque a gente não esperava nada de bom dessa pessoa. Vocês já pararam para pensar nisso? Que as pessoas que nos magoam são as pessoas que a gente gosta. E que na maioria das vezes a gente coloca muitas expectativas que elas não estão preparadas ainda para nós. É fácil identificar isso? As pessoas que a gente ama são aquelas que mais nos decepcionam. Como as pessoas que nos amam são aquelas que mais nós nos decepcionamos. Então a gente fala da importância do perdão das pessoas amadas, né? E Jesus na última ceia, se vocês lembrarem, ele fala no meio dos apóstolos, um dos que estão comigo vai me trair. Ele estava falando sobre Judas. Mas Jesus sabia a arte do perdão. E na nossa vida, casais que se separam, amizades que se acabam, não é tudo por falta de perdão? O tempo vai indo, né? E se eu falar para vocês que a gente precisa aprender a perdoar a Deus também?
Mas espera aí, Deus fez alguma coisa de errada para nós? Nunca. Mas na maioria das vezes a gente não pensa assim. Às vezes o emprego não dá certo, nós temos um problema no casamento, nós perdemos um amigo, a gente culpa Deus. Diz que Deus é o responsável pela minha infelicidade, que Deus não está sendo bom comigo, que Deus está preterindo outras pessoas. Vocês já se pegaram em falar desse jeito? A pensar pelo menos desse jeito? Existe uma história que foi no século XX, início do século XX. Dois camponeses, um casal de camponeses, pessoas simples da roça, que já casaram muito tarde. E eles tiveram, em função do casamento muito tarde, tiveram 2 filhos. E esse senhor, né, o pai da casa, ele viajava muito para vender as mercadorias que ele produzia na roça dele. E um certo dia, os meninos já com 18, 19 anos de idade, esse pai foi viajar para vender as coisas, ia ficar uma semana, 10 dias fora. E esses meninos, na noite de sexta para sábado, foram para a cidade mais próxima para participar de uma festa. Só que na hora que eles voltavam, estava chovendo muito, a carroça que eles vinham virou, caiu numa ribanceira. E os 2 morreram. A mãe, quando soube da notícia, ficou transtornada. Não tinha como chamar o pai. Não tinha celular naquela época. Não tinha telefone residencial, nem telegrama. Ela também não sabia direito onde ele estava. Aí ela ficou pensando que além da dor de ter que enterrar os 2 filhos sozinhos, ela teria que contar para o marido quando o marido voltasse. E o marido tinha problema cardíaco. E ela, com muito pesar, enterrou os 2 filhos. Uma semana depois, o marido dela voltou. Ele entrou em casa, a primeira coisa que ele perguntou: onde estão os nossos filhos? Ah, depois a gente conversa. E ela foi levando a conversa em banho-maria, perguntando para ele como é que estava a viagem, como é que foram os negócios. Só que no final da noite, ele virou para ela e falou assim: eu preciso saber onde estão nossos filhos. Ah, bem, eu vou te contar, mas antes eu quero te falar uma outra coisa. Sabe o que é? Eu tenho um amigo, uma pessoa que eu amo muito. E ele, no passado, ele me deu 2 joias. E ele deixou essas joias para que eu cultivasse. E todos os dias eu limpava aquela joia, polia aquelas joias. E eu me afeiçoei tanto a elas, que a semana passada ele veio até aqui em casa e falou que era para mim devolver essas joias. E eu não sei o que eu faço. O marido olhou para ela e disse: você é uma mulher honesta, muito honesta. Não são suas. Devolve para esse seu amigo. Mas, meu bem, eu amo aquelas joias. Eu acho que eu não sei viver sem elas. O marido retrucou: devolva. Não são suas. Ela olhou para ele, já com os olhos cheios de lágrimas, e disse: essas joias são os nossos filhos. E Deus veio buscá-las. Conta a ela que ele sofreu muito. Mas a dor foi muito forte, mas a compreensão dos desígnios de Deus foi maior. E ele acabou não tendo um infarte. Quantos de nós estamos preparados para situações semelhantes? Para a perda de um amigo, de um filho, de um pai, de uma mãe? E será que nesse momento nós vamos nos revoltar contra Deus e dizer: Senhor, o que você fez comigo? Eu não merecia isso. Ou será que nós vamos acreditar na misericórdia de Deus e saber o que nos aconteceu foi para o nosso bem? É fácil exercer o perdão? Não. Mas dia a dia a gente precisa tentar. Em todos os momentos da nossa vida. Agradeço pela oportunidade. É a 3ª vez que eu venho nessa casa. É sempre um prazer e vocês têm uma casa muito bonita, a espiritualidade aqui é muito forte. Todas as vezes que eu venho aqui eu me emociono com a oração inicial, que é uma coisa muito forte, pelo menos para mim é sempre muito forte. E isso é fruto do trabalho da espiritualidade dessa casa e da presença de cada um. E às vezes eu me pego a pensar
que a espiritualidade, ela não está protegendo só a casa, ela protege todos nós no dia que nós temos que vir aqui. Porque às vezes pode acontecer que durante o dia a gente pense, hoje está frio, hoje está calor, hoje está chovendo, hoje eu estou cansado, meu chefe me deu uma bronca, eu estou estressado, não vou lá na casa. E aí a gente escuta aquela vozinha do nosso lado e diz, vai lá, vale a pena. Vai sim, dê uma chance para você. Nós somos imperfeitos e temos que vir. E aí a gente vem, a gente faz a opção de estar aqui. E a bondade de Deus mais uma vez na nossa vida. Tenham todos muita paz, muita saúde e tenho certeza que Deus nos fez para sermos felizes e só depende de cada um de nós. Tudo de bom para vocês, tá?